A madrugada em uma mansão silenciosa se rompe com um estrondo vindo de dentro da casa. Esses presentes são das meninas, sussurra a funcionária ao ver a madrasta destruindo lembranças da mãe falecida. Estou apenas libertando essa família do passado, responde a mulher, quebrando tudo com frieza. Mas quando uma das crianças murmura com os olhos marejados, nossa nova mãe nos odeia, o silêncio se transforma em guerra. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A madrugada em São Paulo carregava aquele silêncio pesado que só existe quando a cidade finalmente adormece. Na Avenida Faria Lima, entre arranha-céus e mansões protegidas por muros altos, uma casa se destacava pelo tamanho e pela frieza de sua arquitetura moderna. Ali, naquela construção de vidro e concreto, morava uma família que tentava se recompor depois de uma perda que ninguém conseguia nomear em voz alta. Conceição acordou sobressaltada. Aos 52 anos, ela aprendera a distinguir os sons daquela casa como quem conhece a respiração de um filho. E aquele estrondo não era normal. Não era o vento batendo em uma janela mal fechada, nem o cachorro da vizinhança derrubando latas na rua. Era algo que vinha de dentro, algo deliberado e violento. Calçou os chinelos rapidamente e saiu do quartinho nos fundos, aquele espaço pequeno, mas arrumado, onde dormia desde que chegara à casa dos Tavares, 15 anos atrás. Seus passos apressados ecoavam pelo corredor de serviço, enquanto outro barulho soava, mais alto, seguido de um grito abafado. Não era um grito de dor física, mas de algo muito pior. Algo que ela já conhecia bem depois de tantos anos trabalhando em casas de gente rica. Era o grito de quem está sendo despedaçado por dentro. Quando chegou à sala principal, seus pés pararam na entrada e todo o ar fugiu de seus pulmões. A árvore de Natal ainda estava montada, com suas luzes piscando em um ritmo lento e hipnótico, criando reflexos coloridos nas paredes brancas. Mas o que deveria ser um cenário de festa e aconchego se transformara em um campo de batalha silenciosa. O chão estava coberto de papel rasgado, laços desfeitos, pedaços de brinquedos quebrados e estilhaços de vidro que brilhavam sob as luzes da árvore, como fragmentos de estrelas caídas. No centro de tudo aquilo estava Patrícia Mendonça, vestida com um elegante conjunto vermelho de seda que contrastava de forma obscena com a violência do que estava fazendo. Seus cabelos loiros perfeitamente escovados balançavam a cada movimento, enquanto ela erguia um pesado castiçal de bronze, trazendo-o com força contra uma caixa de presente que ainda não havia sido destruída. O som do impacto reverberou pela sala como um tiro. Mas não foi isso que partiu o coração de Conceição. Foi a cena à frente de Patrícia. 3 meninas idênticas estavam ajoelhadas no chão, tão parecidas que até quem convivia com elas diariamente às vezes se confundia. Ana Luísa, Ana Clara e Ana Júlia tinham apenas 6 anos, e aqueles rostinhos redondos ainda guardavam a inocência da primeira infância. Mas naquele momento, com os olhinhos vermelhos e inchados, vestindo pijamas combinando de unicórnio, elas pareciam muito menores, muito mais frágeis, como se tivessem encolhido diante do ódio disfarçado de ordem. Ana Luísa, sempre a mais sensível das 3, abraçava contra o peito os restos de uma boneca de pano. A cabeça da boneca pendia para o lado, meio arrancada, e um dos bracinhos de tecido estava completamente destacado do corpo. Aquela boneca havia sido o último presente que Marina Tavares dera à filha antes de partir. Marina, a mãe que não estava mais ali, que deixara um vazio tão grande na casa que até o ar parecia mais rarefeito. Ana Clara, normalmente a mais destemida, tentava juntar com mãos trêmulas os pedaços de uma caixa de música que tocava aquela canção de ninar que Marina cantava todas as noites. Os mecanismos internos estavam expostos, as engrenagens tortas, e a bailarina de porcelana que dançava no topo jazia quebrada ao meio. A menina pressionava os pedaços um contra o outro, como se a força de sua vontade pudesse fazê-los se fundir novamente. Ana Júlia, a mais quieta das trigêmeas, estava paralisada, olhando para um envelope rasgado,
do qual haviam caído várias folhas de papel decoradas com desenhos de flores. Eram cartas, cartas que Marina escrevera para cada filha, uma para cada aniversário, até que completassem 18 anos. Palavras de amor, conselhos, histórias da infância dela mesma, tudo que uma mãe que sabia que não estaria presente queria deixar registrado. Agora, aquelas folhas estavam espalhadas pelo chão, algumas pisoteadas, outras rasgadas, transformadas em lixo. Patrícia se virou ao perceber a presença de Conceição, e o sorriso que esboçou foi de uma frieza que fez a funcionária sentir um arrepio subir pela espinha. Não era um sorriso de vergonha ou constrangimento por ter sido pega fazendo algo terrível. Era um sorriso de quem estava no controle, de quem sabia exatamente o que estava fazendo e não via problema algum nisso. Boa noite, Conceição, disse Patrícia, com uma voz melodiosa que em nada combinava com a cena ao redor. Ou seria bom dia? Desculpe o barulho. Estava apenas fazendo uma limpeza necessária. Sabe como é? A casa precisa de renovação. O passado às vezes ocupa espaço demais, não acha? Conceição sentiu a garganta apertar. Ela abriu a boca, tentou encontrar palavras, mas o que poderia dizer? Aquela mulher que em poucos meses conquistara a confiança de Roberto Tavares e agora se comportava como dona daquela casa, estava ali, na madrugada, destruindo propositalmente as últimas lembranças que 3 crianças órfãs de mãe tinham de quem as amara incondicionalmente. Dona Patrícia, com todo respeito, sussurrou: Conceição, dando um passo à frente. Essas coisas são das meninas. São presentes que a mãe delas deixou. Elas têm direito de guardar essas lembranças. O sorriso de Patrícia desapareceu como se tivesse sido apagado por uma borracha invisível. Seus olhos antes simpáticos tornaram-se duros como pedras. Ela deu 2 passos na direção de Conceição, ainda segurando o castiçal, e sua voz baixou para um tom perigosamente calmo. Conceição, acho que você está confundindo seu papel aqui. Você é uma funcionária. Uma excelente funcionária, diga-se de passagem, mas ainda assim apenas isso. Decisões sobre o que é melhor para essas crianças não são da sua conta. Roberto me deu total liberdade para cuidar da educação das meninas, e acredito que apegar-se demais ao passado não é saudável. Elas precisam seguir em frente, e eu estou aqui justamente para ajudá-las nisso. As meninas seguem em frente guardando o que a mãe deixou para elas, não destruindo, retrucou Conceição, surpresa com a própria coragem. A senhora não tem o direito de fazer isso. Não tem o direito? A voz de Patrícia subiu um tom, e ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente desenhada. Sou eu quem está construindo um futuro com Roberto. Sou eu quem vai se casar com ele. Sou eu quem vai ser a nova mãe dessas meninas. E me recuso a viver na sombra de uma mulher que não está mais aqui. Essa obsessão mórbida com a falecida Marina precisa acabar. É doentio. É prejudicial. E eu vou fazer o que for necessário para libertar essa família dessa prisão emocional. Conceição olhou para as trigêmeas e sentiu o coração se despedaçar. Ana Luísa chorava em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto balançava a boneca quebrada como se fosse um bebê. Ana Clara havia desistido de juntar os pedaços da caixa de música e agora apenas olhava para as próprias mãos, perdida. Ana Júlia permanecia imóvel, com os olhos vidrados nas cartas rasgadas como se estivesse em choque. Conceição deu mais um passo à frente, colocando-se entre Patrícia e as meninas. Não vou deixar a senhora continuar com isso. Vou chamar o Dr. Roberto agora mesmo. Patrícia riu. Foi uma risada curta, seca, sem humor. Pode chamar. Ele está no quarto, dormindo profundamente depois do remédio que tomou para a enxaqueca. Mas quando acordar e você contar essa historinha, quem você acha que ele vai acreditar? Em você, a empregada que está aqui há anos, mas que, no fim das contas, é paga para limpar e cozinhar? Ou em mim, a mulher que ele escolheu para reconstruir a vida dele, que tem formação em psicologia infantil, que vem de uma família respeitada, que está disposta a amar essas crianças como se fossem minhas? A funcionária engoliu seco. Ela conhecia Roberto Tavares há muito tempo. Era um bom homem, trabalhador, dedicado, mas estava perdido desde que Marina partira, 3 anos atrás.
Ele se afogava em trabalho, passava semanas viajando, voltava exausto e culpado, e quando Patrícia apareceu, 6 meses atrás, durante um jantar beneficente, ele pareceu encontrar uma tábua de salvação. Alguém elegante, articulada, que sabia exatamente o que dizer, que preenchia o silêncio insuportável que se instalara naquela casa. Mas Conceição via o que Roberto não conseguia enxergar. Via como Patrícia tratava as meninas quando ele não estava por perto. As palavras cortantes disfarçadas de conselhos educativos, os olhares de desaprovação, a forma como minimizava qualquer menção a Marina, como se a mulher que construíra aquela família nunca tivesse existido. As meninas vão acordar amanhã e vão ver tudo isso destruído, disse Conceição, a voz tremendo. Vão se sentir ainda mais perdidas. Como a senhora pode fazer isso com crianças que já sofreram tanto? É exatamente porque sofreram que estou fazendo isso, respondeu Patrícia. E havia algo de assustador na convicção de sua voz. Elas vivem no passado. Ficam olhando para fotos, abraçando esses objetos velhos, chorando pela mãe que se foi. Isso não é vida, Conceição. Isso é prisão. Estou libertando elas. E um dia, quando forem adultas e bem-sucedidas, vão me agradecer por ter sido forte o suficiente para fazer o que ninguém mais teve coragem de fazer. Conceição sentiu náusea. Como alguém podia distorcer tanto a realidade, transformar crueldade em ato de amor? Mas antes que pudesse responder, Ana Júlia finalmente se mexeu. A menina levantou-se do chão com uma lentidão assustadora, como se cada movimento exigisse um esforço imenso. Ela caminhou até uma das cartas que estava caída perto da lareira, pegou-a com cuidado, alisou o papel amassado e leu em voz baixa, quase um sussurro, mas que ecoou pela sala com a força de um grito. Minha querida Ana Júlia, quando você ler esta carta, já será uma mocinha. Mas hoje, enquanto escrevo, você tem apenas 3 anos e está dormindo no quarto ao lado. Quero que saiba que cada dia com você é um presente. Você, sua irmã Ana Clara e Ana Luísa são a razão de tudo. Podem acontecer coisas difíceis na vida, minha filha, mas nunca se esqueça de que você foi amada com toda a força que uma mãe pode amar. Guardem umas às outras, sejam fortes juntas, e lembrem-se sempre de mim não com tristeza, mas com a certeza de que tudo o que fiz foi por amor. A voz de Ana Júlia falhou no final, e ela apertou a carta contra o peito. Depois, virou-se para as irmãs e disse algo que fez Conceição sentir como se o chão se abrisse sob seus pés. Nossa nova mãe nos odeia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até Patrícia pareceu perder a compostura por um instante, seu rosto empalidecendo, mas logo ela recompôs a expressão, endureceu a mandíbula e deu de ombros. Vocês vão entender quando crescerem, disse friamente. Agora voltem para a cama. Conceição vai limpar essa bagunça. Mas as meninas não se moveram. Ana Luísa continuava abraçada à boneca destroçada, Ana Clara olhava para a caixa de música quebrada com uma tristeza tão profunda que parecia antiga demais para uma criança daquela idade, e Ana Júlia permanecia ali, de pé, segurando a carta como se fosse a última coisa que aprendia à sanidade. Conceição tomou uma decisão naquele momento. Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava proteger aquelas meninas, porque se não fizesse isso ninguém mais faria. Roberto estava cego, perdido em sua própria dor e na ilusão de que encontrara uma solução fácil para seu vazio. As meninas não tinham mais ninguém, só ela, uma simples funcionária que ganhava R$ 1.500 por mês para cozinhar, limpar e cuidar de uma casa que insistia em parecer um mausoléu. Venham, meninas, disse Conceição suavemente, estendendo os braços. Vamos para o quarto de vocês. Eu fico com vocês até conseguirem dormir. Ana Júlia olhou para Patrícia uma última vez, e naquele olhar infantil havia algo que Conceição nunca esperaria ver em uma criança tão pequena. Havia compreensão, a compreensão terrível de que o mundo não era justo, de que nem todos os adultos eram confiáveis, de que às vezes as pessoas que deveriam proteger são exatamente aquelas que mais machucam.
As 3 meninas caminharam lentamente até Conceição, que as envolveu em um abraço coletivo, tentando com o calor de seu corpo aquecer aquelas almas geladas pelo que acabara de presenciar. Ela as guiou pelo corredor e, quando passaram pela porta, Conceição olhou para trás uma última vez. Patrícia estava ali, em pé, no meio dos destroços, o castiçal ainda na mão, iluminada pelas luzes piscantes da árvore de Natal. E havia um sorriso satisfeito em seus lábios. O sorriso de quem acabara de vencer uma batalha. Mas Conceição Silva, nascida e criada no interior de Minas Gerais, filha de lavadeira e neta de parteira, mulher que aprendera desde cedo que nem todo poder vem do dinheiro ou da educação formal, jurou para si mesma que aquela seria a primeira e última vitória de Patrícia Mendonça naquela casa. A guerra, afinal de contas, estava apenas começando. O amanhecer chegou tímido à mansão dos Tavares, como se até o sol hesitasse em iluminar o que havia acontecido naquela madrugada. Conceição não conseguira dormir. Ficara no quarto das trigêmeas até que o cansaço finalmente as vencesse, por volta das 5 da manhã, depois de horas embalando cada uma delas, limpando lágrimas e sussurrando promessas de que tudo ficaria bem, mesmo sem ter certeza se conseguiria cumpri-las. Ana Luísa dormira abraçada à boneca quebrada, recusando-se a soltá-la mesmo em sono profundo. Ana Clara adormecera com a mão fechada segurando os pedaços da caixa de música, e Ana Júlia, sempre a mais reservada, pedira para dormir com a carta da mãe debaixo do travesseiro, como se aquelas palavras pudessem protegê-la dos pesadelos. Agora, às 7 da manhã, Conceição estava na cozinha preparando o café enquanto ouvia os sons da casa acordando. Sabia que Roberto desceria em breve, como sempre fazia, pontual como um relógio suíço, vestido impecavelmente em um dos ternos escuros que usava para ir ao escritório no centro de São Paulo, onde comandava uma das maiores empresas de consultoria empresarial do país. Roberto Tavares tinha 43 anos, mas parecia carregar o peso de 2 vidas inteiras nos ombros. Desde que Marina partira, ele se transformara em um homem que funcionava no automático, cumprindo obrigações, assinando contratos, fechando negócios, mas vivendo como quem apenas sobrevive. Conceição via a dor naqueles olhos castanhos, sempre cansados. Via a forma como ele evitava olhar para as fotos de Marina, que ainda enfeitavam alguns cantos da casa. Via como se refugiava no trabalho, para não ter que enfrentar o vazio que habitava seu próprio lar. E então, Patrícia aparecera. Durante um evento beneficente organizado por um cliente, ela se apresentara como psicóloga especializada em luto infantil. Disse estar interessada em trabalhos voluntários, fora simpática, atenciosa, elegante. Roberto, exausto de tentar ser pai e mãe ao mesmo tempo, vira nela a possibilidade de alívio. Alguém que entendia de crianças, que poderia ajudá-lo a lidar com as filhas que ele amava, mas não sabia mais como alcançar. O relacionamento evoluíra rápido demais, pensou Conceição, enquanto tirava o pão francês quentinho da sacola da padaria. Rápido demais para ser natural. Em 3 meses, Patrícia já estava jantando na casa 2 vezes por semana. Em 4, já passava finais de semana inteiros. Em 6 meses, Roberto pedira em casamento. E ela aceitara com lágrimas nos olhos e um sorriso que Conceição nunca conseguira decifrar se era de alegria genuína ou de vitória calculada. Os passos firmes de Roberto na escada a tiraram dos pensamentos. Ele entrou na cozinha já mexendo no celular, a testa franzida olhando para a tela, absorvido em planilhas ou relatórios que Conceição jamais entenderia. "Bom dia, Dr. Roberto", cumprimentou ela, servindo o café na xícara de porcelana que ele preferia. "Bom dia, Conceição", respondeu ele sem erguer os olhos. "Como estão as meninas?" Era sempre a mesma pergunta, feita com a mesma preocupação genérica, como quem pergunta sobre o clima. Conceição respirou fundo. Era agora ou nunca. "Doutor Roberto, preciso conversar com o senhor sobre um assunto sério." Ele finalmente levantou o olhar, e Conceição viu a irritação mal disfarçada naqueles olhos. Roberto não gostava de problemas pela manhã, especialmente antes do café.
Pode falar, mas seja breve, por favor. Tenho uma reunião às 8h30. É sobre a dona Patrícia e as meninas, começou Conceição, escolhendo cada palavra com cuidado. Na madrugada, aconteceu algo que o senhor precisa saber. Ela contou tudo. A destruição dos presentes, as cartas rasgadas, a boneca quebrada, a caixa de música em pedaços. Contou sobre as lágrimas das trigêmeas, sobre a frieza de Patrícia, sobre a justificativa absurda de que estava libertando as crianças do passado. Conceição falou com a voz trêmula, mas firme, esperando que Roberto finalmente enxergasse o que ela vinha tentando mostrar há meses. Quando terminou, o silêncio na cozinha era denso como neblina. Roberto colocou a xícara de café sobre a bancada com cuidado excessivo, e Conceição viu o músculo de sua mandíbula contrair. Conceição, disse ele finalmente, a voz baixa e controlada demais, sei que você se apega muito às meninas. E agradeço por isso, de verdade. Mas Patrícia é psicóloga. Ela estudou para isso. Talvez o método dela seja diferente do que estamos acostumados, mas ela sabe o que está fazendo. Conceição sentiu o chão fugir sob seus pés. Não, Dr. Roberto, o senhor não entendeu. Ela destruiu as lembranças da Marina. Coisas que a mãe das meninas deixou para elas. Isso não é método, é crueldade. Roberto passou a mão pelo rosto e Conceição percebeu que ele estava ainda mais exausto do que imaginava. Você acha que eu não sei que é difícil para elas? Eu sei, Conceição. Eu vejo todo dia. Mas ficar agarradas ao passado também não ajuda. Marina se foi, ela não vai voltar. E, quanto mais tempo passarmos olhando para trás, mais difícil será seguir em frente. Mas apagar a memória dela não é seguir em frente. É fingir que ela nunca existiu, protestou Conceição, sentindo lágrimas de frustração queimar em seus olhos. Não é apagar, corrigiu Roberto, a voz endurecendo. É permitir que cicatrizes se formem. Você não entende, Conceição, porque não perdeu um cônjuge. Não sabe o que é acordar todo dia e sentir como se uma parte de você tivesse sido arrancada. Patrícia está me ajudando a reconstruir essa família. As meninas vão se adaptar. Crianças são resilientes. Conceição queria gritar que resiliência não era sinônimo de esquecimento, que crianças podiam ser fortes, mas também eram frágeis, que curar não significava apagar. Mas antes que pudesse responder, Patrícia entrou na cozinha. Ela estava deslumbrante, como sempre. Um vestido branco de linho, os cabelos presos em um coque elegante, maquiagem leve, mas impecável. Sorriu ao ver Roberto e foi até ele, beijando-o levemente nos lábios antes de se virar para Conceição. Bom dia, Conceição. Espero que tenha dormido bem depois daquela situação da madrugada. A forma como disse isso, com fingida preocupação, fez Conceição cerrar os punhos. Roberto olhou de uma para outra, confuso. Que situação? Patrícia suspirou dramaticamente. As meninas tiveram uma crise emocional na madrugada. Acordaram chorando, querendo os brinquedos velhos da Marina. Infelizmente, tive que intervir. Algumas coisas precisavam ser descartadas, Roberto. Estavam quebradas, velhas, acumulando poeira e memórias pouco saudáveis. Tentei explicar às meninas com carinho. Mas você sabe como elas podem ser dramáticas. Conceição me ajudou a acalmá-las, não foi, Conceição? Conceição ficou paralisada. A inversão era tão absurda, tão descarada, que por um momento ela não soube nem como reagir. Patrícia estava reescrevendo a história na frente dela, transformando destruição em cuidado, crueldade em amor difícil. Não. Foi isso que aconteceu, conseguiu dizer Conceição, a voz saindo mais fraca do que gostaria. A senhora destruiu os presentes propositalmente. Eu vi. Patrícia inclinou a cabeça para o lado com uma expressão de pena. Querida, sei que você está cansada. Ficou acordada a noite toda, deve estar confusa. É compreensível. Por que não tira amanhã de folga? Eu cuido do café das meninas hoje. Roberto olhou para Conceição com aquela expressão que ela aprendera a odiar. A expressão de quem estava escolhendo em quem acreditar e já sabia sua resposta antes mesmo de pensar. Acho uma boa ideia. Conceição, você parece exausta. Descanse um pouco. Era uma ordem disfarçada de sugestão.
Conceição entendeu que insistir naquele momento só pioraria as coisas. Patrícia vencera mais uma vez, usando a arma mais poderosa que tinha, a confiança cega de Roberto. "Sim, senhor", murmurou Conceição e saiu da cozinha com as pernas bambas. Nos dias que se seguiram, Conceição passou a observar Patrícia com atenção redobrada. Não apenas observar, mas estudar. Cada gesto, cada palavra, cada olhar. E quanto mais observava, mais coisas estranhas notava. Patrícia passava horas no escritório de Roberto quando ele estava fora, mexendo em papéis. Dizia que estava organizando documentos, mas Conceição a vira mais de uma vez fotografando papéis com o celular. Patrícia fazia perguntas detalhadas sobre as finanças da família, sobre investimentos, sobre propriedades, sempre de forma casual, sempre disfarçada de interesse amoroso, por conhecer melhor a vida do noivo. Mas o que mais chamou a atenção de Conceição foi uma conversa telefônica que ouviu por acaso quando estava limpando o corredor próximo ao quarto de hóspedes, onde Patrícia às vezes se trancava. "Sim, ele assinou a procuração ontem", dizia Patrícia em voz baixa. "Confia completamente em mim. As pestinhas são um problema, mas estou resolvendo, aos poucos. Depois do casamento vai ficar mais fácil." Conceição sentiu um frio na espinha. Pestinhas. Era assim que Patrícia se referia às meninas quando achava que ninguém estava ouvindo. E aquela menção à procuração a deixou alarmada. O que Roberto havia assinado? Ela precisava de mais informações. Mas como conseguir sem ser descoberta? Conceição não era investigadora. Era apenas uma mulher simples que trabalhara a vida inteira em casas de família. Mas o amor por aquelas 3 meninas, que praticamente criara desde bebês, era mais forte que o medo. Foi assim que ela começou a prestar atenção em pequenos detalhes. Anotava horários em que Patrícia saía e voltava. Observava com quem ela conversava. Memorizava nomes que ouvia nas conversas telefônicas. Parecia loucura, mas Conceição tinha certeza absoluta de que algo estava profundamente errado. Se você estivesse no lugar de Conceição, continuaria investigando mesmo correndo o risco de ser demitida ou deixaria para lá para manter seu emprego? Nos conte nos comentários. Uma tarde, enquanto as meninas estavam na escola e Roberto em viagem de negócios, Conceição encontrou uma pasta deixada sobre a mesa do escritório. Não costumava mexer em nada daquele ambiente, respeitava a privacidade de Roberto, mas a capa da pasta chamou sua atenção. Estava escrito em letras prateadas o nome de um escritório de advocacia especializado em direito patrimonial. Olhou ao redor. A casa estava silenciosa. Patrícia dissera que sairia para fazer compras e só voltaria no final da tarde. Era arriscado, mas talvez fosse sua única chance. Com mãos tremendo, Conceição abriu a pasta e começou a folhear os documentos. Eram muitos papéis com termos jurídicos que ela mal compreendia. Regime de bens, comunhão parcial, inventário, partilha. As palavras dançavam em sua frente, confusas e intimidadoras. Mas então, encontrou algo que até ela conseguiu entender. Era um documento que dizia que, em caso de algo acontecer com Roberto após o casamento, Patrícia teria tutela completa das meninas e administração total de todos os bens até que as trigêmeas completassem 21 anos. E havia uma cláusula estranha que mencionava a possibilidade de internação das menores em instituições especializadas, caso fosse considerado necessário para o bem-estar psicológico delas. Conceição sentiu o sangue gelar. Aquilo não estava certo. Roberto jamais concordaria em dar poderes tão amplos a alguém que conhecia há tão pouco tempo, especialmente algo que envolvesse a possibilidade de separar as filhas dele. Continuou folheando e encontrou mais coisas perturbadoras. Uma lista de propriedades de Roberto, com valores estimados ao lado. Relatórios financeiros detalhados. E no fundo da pasta, uma série de impressões de páginas da internet. Notícias antigas de jornais. Conceição pegou aquelas páginas e começou a ler. Cada linha fazia seu coração bater mais rápido. Eram reportagens sobre casos de fraude matrimonial, homens ricos que se casaram com mulheres que depois revelaram ter segundas intenções. Um dos casos mencionava especificamente uma psicóloga
que se aproximara de viúvos vulneráveis. E então ela viu uma foto pequena de 5 anos atrás em um jornal de Campinas. A mulher da foto era mais jovem, tinha cabelos mais escuros, mas os olhos eram inconfundíveis. Era Patrícia. E o nome era diferente, Patrícia Regina dos Santos, não Patrícia Mendonça como ela se apresentava agora. A matéria falava sobre investigações de um caso onde uma mulher se aproximara de um empresário viúvo, ganhara sua confiança, fizera-o assinar documentos financeiros e depois desaparecera com quantias significativas de dinheiro. O processo ainda estava em andamento quando a notícia foi publicada, e a mulher era considerada foragida. Conceição precisou sentar. Suas pernas não a sustentavam mais. Tudo fazia sentido agora. A pressa em se casar, o interesse por finanças, a necessidade de apagar Marina da vida das meninas, não por bem-estar delas, mas porque crianças apegadas à memória da mãe seriam mais difíceis de manipular, mais propensas a questionar a presença de uma estranha assumindo o lugar materno. Mas quem acreditaria nela? Roberto estava cego de paixão e cansaço. Patrícia era convincente, articulada, sabia exatamente como se apresentar. E Conceição era apenas a empregada, sem provas, além de uma pasta que não deveria estar mexendo. Ela estava fotografando as páginas com o celular antigo que mal sabia usar quando ouviu a porta, da frente se abrindo. O sangue fugiu de seu rosto. Patrícia voltara cedo. Conceição jogou os papéis de volta na pasta da forma mais organizada que conseguiu com as mãos tremendo, colocou tudo de volta na mesa e saiu correndo do escritório. Chegou à cozinha ofegante, fingindo estar ocupada com os preparativos do jantar quando Patrícia entrou. Conceição, que coincidência te encontrar por aqui, disse Patrícia com um sorriso que não chegava aos olhos. Pensei que você estivesse no mercado. Mudei de ideia, respondi Conceição, tentando controlar a voz. Temos tudo o que precisamos aqui mesmo. Patrícia a estudou por um longo momento, e Conceição teve certeza absoluta de que ela sabia. Sabia que Conceição descobrira algo. Sabia que o jogo tinha mudado. E o pior é que Patrícia parecia até satisfeita com isso. Sabe, Conceição, começou ela, pegando uma maçã da fruteira e mordendo com delicadeza, tenho pensado muito sobre o futuro desta casa, sobre como as coisas vão mudar depois que Roberto e eu nos casarmos. Já conversamos sobre isso, inclusive. Ele concorda que talvez seja hora de modernizar alguns aspectos da rotina doméstica. Conceição engoliu seco. O que exatamente a senhora quer dizer? Bem, você está conosco há tanto tempo. 15 anos, não é? Deve estar cansada. Roberto sugeriu que talvez fosse justo pensarmos em sua aposentadoria. Com uma boa indenização, claro. Você poderia voltar para Minas Gerais, ficar perto da família. Sua irmã ainda vive lá, não vive? A menção à irmã fez Conceição gelar. Sua irmã mais nova, Luciana, vivia em uma cidadezinha no interior, cuidando sozinha da mãe delas que estava com problemas de saúde. Conceição mandava dinheiro todo mês para ajudar com os remédios e consultas. Era por isso que aguentava tanta coisa, que aceitava ordenar silêncio quando via injustiças, porque perder aquele emprego significaria abandonar a mãe e a irmã. E Patrícia sabia disso. Sabia exatamente onde atacar. Não estou cansada, respondeu Conceição, erguendo o queixo, e não pretendo sair daqui enquanto as meninas precisarem de mim. O sorriso de Patrícia se alargou, mas era um sorriso frio, perigoso. Que dedicação admirável. Mas veja bem, Conceição, às vezes as pessoas não sabem o que é melhor para elas. Às vezes precisamos tomar decisões difíceis. Por exemplo, você sabe que sua mãe está doente, certo? Seria terrível se algo acontecesse e você não pudesse estar lá para ajudar. Ou pior, se os recursos para o tratamento dela de repente se tornassem escassos. Era uma ameaça clara, disfarçada de preocupação, mas inequivocamente uma ameaça. Conceição sentiu raiva e medo se misturando em seu peito. Patrícia não estava apenas tentando afastá-la das meninas. Estava usando sua família como refém. Naquele momento, olhando para a mulher que se tornara sua inimiga, Conceição tomou a decisão mais importante de sua vida.
Não iria embora, não iria desistir. Mesmo que isso significasse arriscar tudo, ela encontraria uma forma de expor Patrícia, de proteger aquelas 3 meninas que amava como se fossem suas próprias filhas, porque no fim das contas, algumas batalhas valem todos os riscos. E aquela certamente era uma delas. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Conceição. Ela vivia em um estado constante de alerta, dormindo mal, comendo pouco, observando cada movimento de Patrícia enquanto fingia que tudo estava normal. As fotos que conseguira tirar dos documentos estavam guardadas em seu celular, mas ela não sabia o que fazer com elas. Mostrar para Roberto? Ele não acreditaria. Ir à polícia? Não tinha certeza se aquilo era suficiente para uma investigação formal. Enquanto isso, a vida na mansão dos Tavares seguia sua rotina superficialmente normal, mas havia uma tensão no ar que até as paredes pareciam sentir. As trigêmeas estavam mais quietas, mais retraídas. Ana Luísa praticamente não falava mais. Passava horas sentada no quarto, olhando para a boneca quebrada, que Conceição tentara consertar com linha e agulha, mas que jamais ficaria como antes. Ana Clara deixara de sorrir, aquele sorriso largo e espontâneo que costumava iluminar a casa. E Ana Júlia desenvolvera o hábito de acordar no meio da noite com pesadelos, sempre perguntando se a nova mãe ia fazer as irmãs desaparecerem também. Conceição fazia o que podia. Abraçava, consolava, inventava histórias para distraí-las, preparava os pratos que elas mais gostavam. Mas sabia que não era suficiente. Aquelas meninas estavam se apagando aos poucos, como velas expostas a um vento forte demais. Roberto, por sua vez, parecia cada vez mais distante. Patrícia fizera um trabalho magistral em isolá-lo emocionalmente. Ela sempre tinha uma sugestão, um comentário, uma observação que plantava dúvidas. Dizia que as meninas estavam manipulando a situação, usando a memória da mãe para chamar atenção. Sugeria que talvez precisassem de terapia intensiva, talvez até de um tempo em uma clínica especializada onde profissionais realmente capacitados pudessem ajudá-las a processar o luto de forma saudável. E Roberto, exausto de lutar contra a própria dor, começava a considerar essas possibilidades como razoáveis. Conceição via a armadilha se fechando e se sentia impotente para impedir. Foi em uma quinta-feira chuvosa que as coisas começaram a mudar. Conceição estava no mercado comprando mantimentos quando esbarrou em alguém que não via há anos, Padre Augusto, o pároco da igreja que a família Tavares frequentava quando Marina ainda estava viva. Conceição, que surpresa, disse o padre, um senhor de cabelos grisalhos e olhos bondosos. Faz tempo que não vejo vocês na missa. Como estão as meninas? Conceição sentiu a garganta apertar. Ali estava alguém que conhecera Marina, que batizara as trigêmeas, que acompanhara a família nos momentos mais difíceis. E, de repente, ela percebeu que não estava sozinha. Havia pessoas que se importavam, que poderiam ajudar se soubessem o que estava acontecendo. Elas não estão bem, padre, admitiu Conceição, e antes que pudesse se controlar, começou a chorar ali mesmo, no meio do corredor do supermercado, entre as prateleiras de arroz e feijão. O padre a levou até a praça de alimentação, sentou-se com ela e ouviu. Ouviu tudo. A chegada de Patrícia, a destruição dos presentes, a manipulação emocional, as ameaças veladas, as descobertas sobre o passado dela. Conceição falou sem parar, como se uma represa tivesse se rompido dentro dela, e todas as angústias das últimas semanas jorrassem de uma vez. Quando terminou, o padre ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que ouvira. Finalmente ele falou. Conceição, você fez bem em me contar. Isso é muito sério. Mas preciso que entenda uma coisa. Você não pode enfrentar isso sozinha. Não é uma questão apenas de fé ou coragem. É uma questão legal também. Essa mulher é perigosa. E se ela realmente tem um histórico de crimes, você precisa de ajuda profissional. Mas como, padre? O Dr. Roberto não acredita em mim. Acha que estou inventando coisas, que sou apenas uma empregada ciumenta da atenção que ele está dando para outra mulher. O padre pensou por um momento antes de responder. Tenho um amigo, um advogado que faz muito trabalho pro bono,
ajudando pessoas em situações vulneráveis. Ele também tem contatos na polícia, pessoas sérias, que poderiam investigar o passado dessa Patrícia adequadamente. Posso falar com ele? Conceição sentiu uma faísca de esperança acender em seu peito. Mas e se ela descobrir? Se ela fizer mal às meninas? Ou à minha família? Por isso mesmo você precisa de ajuda legal, Conceição. Para proteger a todos. Confie em Deus e confie em pessoas boas. Elas ainda existem. Nos dias seguintes, Conceição se encontrou discretamente com o advogado que o padre indicara. Dr. Henrique Moraes era um homem na casa dos 50 anos, com aparência simples, mas olhar perspicaz. Ele analisou as fotos dos documentos que Conceição mostrara, fez perguntas detalhadas, tomou notas. Isso é suficiente para começarmos uma investigação preliminar, disse ele finalmente. Vou passar essas informações para um contato meu na Polícia Civil, alguém em quem confio. Eles vão verificar se essa Patrícia Mendonça ou Patrícia Regina dos Santos tem antecedentes criminais, se há processos em aberto, se há outros casos similares. Quanto tempo isso leva? Perguntou Conceição, ansiosa. Algumas semanas, talvez um mês. Mas preciso que entenda, senhora Conceição, que enquanto não tivermos provas concretas e irrefutáveis, você não pode confrontá-la diretamente. Essas pessoas são muito habilidosas em se vitimizar, em reverter situações. Precisamos ser estratégicos. Mas o casamento está marcado para daqui a 2 meses, protestou Conceição. Se ela se casar com o Dr. Roberto, vai ficar muito mais difícil depois. Dr. Henrique assentiu gravemente. Eu sei. Vamos trabalhar rápido, mas você precisa me prometer que vai ter paciência e que não vai fazer nada por conta própria que possa colocá-la em perigo ou comprometer nossa investigação. Conceição prometeu, mesmo sentindo que cada dia de espera era uma eternidade. Voltou para a mansão com uma mistura de esperança e medo. Tinha ajuda agora, mas também tinha consciência de que havia cruzado uma linha da qual não havia retorno. Patrícia, no entanto, parecia sentir que algo mudara. Ela começou a ser ainda mais vigilante, ainda mais controladora. Passou a sugerir que Conceição tirasse alguns dias de folga, que visitasse a família em Minas Gerais. Fazia comentários aparentemente inocentes sobre como a mãe de Conceição estava precisando dela, como seria egoísmo priorizá-la às meninas dos outros em vez da própria família. Mas Conceição resistia, inventava desculpas, dizia que a irmã estava dando conta, que preferia ficar. E cada recusa deixava Patrícia um pouco mais irritada, um pouco menos cuidadosa em esconder sua verdadeira natureza. Foi em uma tarde que tudo quase desmoronou. Conceição estava passando roupas na área de serviço quando ouviu gritos vindos do quarto das meninas. Largou tudo e correu, o coração disparado temendo o pior. A cena que encontrou a fez parar na porta. Patrícia estava no quarto das trigêmeas e elas estavam encurraladas contra a parede, as 3 juntas, abraçadas umas às outras. Patrícia segurava na mão um álbum de fotos, aquele que Marina fizera com tanto carinho, documentando cada momento importante da vida das filhas desde o nascimento. Isso aqui vai acabar agora, dizia Patrícia, a voz alta e furiosa, toda a máscara de gentileza finalmente caída. Vocês vivem nesse passado patético, chorando por uma mulher que as abandonou. Sim, abandonou. Ela sabia que estava doente e, mesmo assim, escolheu ter vocês 3. Foi egoísmo puro dela. E agora eu tenho que lidar com as consequências dessa irresponsabilidade. As meninas choravam, mas era um choro silencioso, assustador, o choro de quem já não tem mais forças para gritar. Ana Júlia tentou falar. Nossa mãe não nos abandonou. Ela não escolheu ficar doente. Não me responda, sibilou Patrícia, dando um passo ameaçador na direção delas. Vocês são crianças mimadas que não entendem nada da vida, mas vão aprender. Depois que eu me casar com seu pai, vamos fazer mudanças sérias aqui. Talvez seja melhor que cada uma vá para uma escola diferente, para aprenderem a ser independentes. Ou quem sabe um internato bem longe daqui. Foi nesse momento que Conceição entrou. Chega, disse ela, a voz saindo mais firme do que nunca. A senhora passou de todos os limites. Patrícia se virou
e o ódio em seus olhos era palpável. Ah, a empregada heróica de novo. Você não se cansa de meter o nariz onde não é chamada? Não sou heroína. Sou apenas alguém que não vai ficar parada vendo crianças serem maltratadas. Maltratadas? Patrícia riu, mas era uma risada sem humor. Essas crianças têm tudo. Casa, comida, escola particular, roupas de marca. Não sabem o que é sofrimento de verdade. Têm tudo menos o que mais precisam, retrucou Conceição. Respeito, amor verdadeiro e o direito de lembrar da própria mãe. A discussão estava escalando perigosamente quando Roberto chegou em casa mais cedo. Ouviu as vozes alteradas e subiu correndo. Quando entrou no quarto, encontrou Patrícia segurando o álbum, as meninas chorando encurraladas e Conceição de pé entre elas e sua noiva. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ele, a voz carregada de cansaço e confusão. Patrícia mudou de expressão instantaneamente, como se tivesse acionado um interruptor. Seus olhos se encheram de lágrimas, sua voz ficou trêmula. "Roberto, que bom que você chegou. Eu estava apenas tentando conversar com as meninas sobre a importância de elas se abrirem para o futuro, e Conceição começou a me agredir verbalmente. Disse coisas horríveis na frente delas. Conceição sentiu o mundo girar. A inversão era tão perfeita, tão convincente, que por um momento ela mesma duvidou da própria memória. Mas então olhou para as trigêmeas, viu o desespero naqueles olhinhos e soube que não podia recuar. "Não foi isso que aconteceu", disse ela, olhando diretamente para Roberto. A senhora Patrícia estava ameaçando separar as meninas, mandar elas para internatos diferentes, dizendo que a mãe delas as abandonou. Eu ouvi tudo. Roberto olhou para as filhas. "Meninas, o que aconteceu?" Ana Júlia abriu a boca para falar, mas Patrícia se adiantou. "Elas estão confusas, Roberto. Você sabe como crianças têm dificuldade de processar conversas difíceis sobre mudanças e crescimento. Eu apenas disse que talvez no futuro, quando forem mais velhas, possam conhecer experiências como acampamentos ou intercâmbios, e Conceição distorceu tudo." Roberto passou a mão pelo cabelo dividido entre as duas versões. Conceição percebeu que estava perdendo. As palavras de Patrícia eram sempre mais polidas, mais racionais, mais críveis, para quem queria desesperadamente acreditar nelas. Foi então que Ana Luísa fez algo que ninguém esperava. Ela se soltou das irmãs, caminhou até o pai e puxou a barra de sua calça. Com a voz fininha, mas determinada, disse: "Papai, ela está mentindo. Ela disse que a mamãe foi egoísta, disse que nós somos mimadas e disse que vai mandar a gente para longe." Roberto se ajoelhou na altura da filha e Conceição viu algo se quebrar em seu rosto. Era como se finalmente, depois de meses de negação, ele estivesse acordando de um sonho ruim. "Patrícia, isso é verdade?" perguntou ele, a voz perigosamente baixa. "Claro que não, amor. Você vai acreditar em crianças manipuladas contra mim?" disse Patrícia, mas havia um quê de desespero em sua voz agora. Roberto levantou, pegou o álbum das mãos dela e o entregou para Ana Júlia. "Meninas, vão para o quarto da Conceição. Agora." As trigêmeas correram para Conceição, que as envolveu em seus braços e as levou para fora, mas não antes de ouvir Roberto dizer: "Acho que precisamos conversar seriamente, Patrícia. Sobre muitas coisas." Naquela noite, Conceição ficou com as meninas em seu quartinho, as quatro apertadas na cama de solteiro, mas sentindo-se mais seguras do que em semanas. As trigêmeas finalmente adormeceram, exaustas emocionalmente, enquanto Conceição permanecia acordada, rezando para que Roberto finalmente enxergasse a verdade antes que fosse tarde demais. Ela não sabia ainda, mas a investigação do Dr. Henrique estava prestes a revelar algo muito mais grave do que imaginara. E quando a verdade viesse à tona, seria explosiva o suficiente para mudar tudo. Conceição olhou para as três menininhas dormindo, seus rostinhos finalmente tranquilos no sono, e fez uma promessa silenciosa. Não importava o que acontecesse, não importava o preço que tivesse que pagar. Ela protegeria aquelas crianças até o fim, porque algumas lutas não são escolhas, são chamados que a vida nos faz, e recusá-los seria trair tudo o que realmente importa. E Conceição Silva nunca fora de trair quem amava.
3 dias se passaram desde o incidente no quarto das meninas, e a tensão na mansão dos Tavares era tão espessa que parecia possível tocá-la com as mãos. Patrícia mal aparecia, alegando reuniões urgentes e compromissos inadiáveis. Roberto estava mais calado que o normal, pensativo, e Conceição percebia que algo mudara nele, como se finalmente uma fresta de dúvida tivesse se aberto em sua mente. As trigêmeas, por sua vez, permaneciam próximas de Conceição como sombras, com medo de que, se afastassem, algo terrível acontecesse novamente. Elas voltaram a dormir no quartinho dela, as 4 espremidas na cama pequena, mas nenhuma reclamava. Ali se sentiam protegidas. Foi em uma manhã de sexta-feira que tudo mudou definitivamente. Conceição estava preparando o café quando a campainha tocou. Ela foi atender e encontrou o Dr. Henrique, acompanhado de um homem que se apresentou como delegado Cardoso da Polícia Civil. "Bom dia, dona Conceição", disse Dr. Henrique, a expressão séria. "Precisamos falar, urgentemente, com o Sr. Roberto Tavares. É sobre a investigação." O coração de Conceição disparou. "Pode entrar, o Dr. Roberto está no escritório." Roberto ergueu os olhos surpreso quando Conceição apareceu com os 2 homens. "Dr. Henrique, o que o senhor está fazendo aqui?" O advogado olhou para Conceição, que assentiu, dando-lhe permissão para contar tudo. "Senhor Tavares, sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas pedimos que nos dê atenção. Trata-se de algo muito sério envolvendo a senhora Patrícia Mendonça." Nas 2 horas seguintes, Roberto ouviu em silêncio enquanto o delegado Cardoso apresentava os resultados da investigação. Patrícia não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Patrícia Regina dos Santos Silva, e ela tinha um histórico extenso de golpes matrimoniais. Nos últimos 10 anos, aproximara-se de pelo menos 7 homens viúvos ou divorciados, sempre seguindo o mesmo padrão. Conquistava a confiança, isolava-os emocionalmente de filhos e família, obtinha procurações e acesso a contas bancárias, e então desaparecia com quantias significativas de dinheiro. Em 2 casos, as crianças das famílias foram internadas em instituições psiquiátricas sob a alegação de problemas emocionais graves, facilitando a manipulação dos pais vulneráveis. Em um caso, ela chegou a se casar, mas o matrimônio foi anulado quando descoberto que havia falsificado documentos. "Há um mandado de prisão em aberto contra ela em Campinas", continuou o delegado. "Mas ela mudou de identidade, alterou a aparência e vinha operando em São Paulo nos últimos meses. Quando Dona Conceição nos procurou através do Dr. Henrique e mostrou as fotos dos documentos, conseguimos fazer a conexão." Roberto estava pálido, suas mãos tremendo sobre a mesa. "Como eu não vi? Como fui tão cego?" "Ela é muito boa no que faz, Sr. Tavares", disse o delegado com gentileza. "Essas pessoas estudam suas vítimas, sabem exatamente como agir. O senhor estava vulnerável, em luto, com 3 filhas pequenas para criar sozinho. Ela identificou isso e explorou. As procurações que assinei", murmurou Roberto, levando as mãos ao rosto. "As autorizações bancárias. Meu Deus, ela tem acesso a quase tudo." "Por isso viemos imediatamente", disse Dr. Henrique. "Precisamos agir rápido. Já entramos em contato com seu banco para bloquear os acessos dela, mas precisamos que o senhor faça um boletim de ocorrência formal e revogue todas as procurações." "E as meninas?", sussurrou Roberto, a voz quebrada. "Ela ameaçou minhas filhas. Disse que ia separá-las. Como pude colocar minhas próprias filhas em perigo assim?" Conceição, que até então permanecera em silêncio, deu um passo à frente. "O senhor estava tentando sobreviver, Dr. Roberto. Não se culpe por ter sido humano. O importante é que agora o senhor sabe a verdade e pode proteger as meninas." Roberto olhou para ela e Conceição viu lágrimas nos olhos daquele homem forte que sempre parecera inabalável. "Você tentou me avisar desde o começo, tentou me fazer enxergar, e eu não quis ouvir. Chamei você de ciumenta, de intrometida. Como pode me perdoar? Já perdoei, Dr. Roberto. O que importa agora é consertar as coisas." O delegado se levantou. "Vamos precisar prendê-la quando ela voltar. Seria possível o senhor ligar para ela, dizer que precisa conversar urgentemente?"
Quanto mais natural a situação, melhor. Roberto pegou o celular com mãos trêmulas e fez a ligação. Patrícia a atendeu no terceiro toque, a voz doce e preocupada. Amor, está tudo bem? Estava justamente vindo para aí. Preciso que venha agora, Patrícia, disse Roberto, tentando manter a voz firme. É urgente. Sobre o casamento. Houve uma pausa do outro lado da linha. Aconteceu algo? Só venha, por favor. 40 minutos depois, Patrícia entrou na mansão usando sua chave. Estava elegante como sempre, vestindo um conjunto branco que a fazia parecer angelical. Sorriu ao ver Roberto na sala, mas o sorriso morreu quando viu o delegado e o advogado. Roberto, o que está acontecendo? Perguntou. Mas Conceição podia ver o cálculo por trás de seus olhos, a mente trabalhando rapidamente para encontrar uma saída. Patrícia Regina dos Santos Silva, disse o delegado Cardoso, levantando-se e mostrando o distintivo. Está presa por estelionato, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Tem direito a permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra você. Conceição viu a transformação acontecer diante de seus olhos. A máscara caiu completamente. Patrícia não tentou negar, não fingiu surpresa ou inocência. Em vez disso, olhou para Roberto com um desprezo tão profundo que era quase palpável. Você é patético, disse ela, a voz fria. Choramingando pela mulherzinha morta, incapaz de cuidar das próprias filhas. Foi tão fácil manipular você, tão desesperadamente fácil. Bastou fingir que me importava, dizer as palavras certas, e você entregou tudo em bandeja. Cale a boca, disse Roberto, a voz carregada de uma raiva que Conceição nunca ouvira nele. Não fale de Marina, não fale das minhas filhas. Você não é digna nem de pronunciar os nomes delas. Suas pestinhas? Rebateu Patrícia com veneno. Aquelas crianças mimadas que vivem chorando pela mãe? Elas eram o único obstáculo real no meu caminho. Por isso precisavam sumir. Primeiro a memória da mãe, depois elas mesmas. Um internato aqui, outro ali. E pronto, você estaria completamente sozinho e dependente de mim. Conceição sentiu náusea. Era pior do que imaginara. Patrícia realmente planejava destruir aquela família sistematicamente. O delegado fez um sinal e 2 policiais que esperavam do lado de fora entraram e colocaram algemas em Patrícia. Ela não resistiu, mas olhou para Conceição com um ódio puro. Você, sibilou. Ah, empregadinha intrometida. Devia ter me livrado de você desde o começo. Mas não se livrou, respondeu Conceição calmamente, porque subestimou o amor de uma mãe por suas crianças. Pode não ter me dado a luz, mas amo aquelas meninas como se fossem minhas. E não há dinheiro, mentira ou manipulação no mundo que seja mais forte que isso. Patrícia foi levada sob protestos e ameaças, e quando a porta se fechou atrás dela, o silêncio que ficou era diferente do silêncio pesado dos últimos meses. Era o silêncio de quem finalmente pode respirar. Roberto se virou para Conceição e havia tantas emoções em seu rosto que ela não conseguiu identificar todas. Gratidão, vergonha, arrependimento, alívio. Como posso agradecer? Como posso compensar tudo o que você fez? Conceição balançou a cabeça. Não precisa me agradecer, Dr. Roberto, mas precisa fazer algo pelas meninas. Precisa estar presente, de verdade presente. Não só com dinheiro ou conforto material, mas com tempo, atenção, amor. Elas perderam a mãe. Não podem perder o pai também. Roberto assentiu, lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Vou fazer isso, prometo. Vou tirar um tempo do trabalho, vou reaprender a ser pai. Vou honrar a memória de Marina, sendo o homem que ela acreditava que eu era. Naquela noite, Roberto sentou com as 3 filhas e conversou. De verdade conversou, pela primeira vez em muito tempo. Pediu desculpas por ter se afastado, por não ter visto o sofrimento delas, por quase permitir que uma estranha apagasse a memória da mãe que tanto as amara. As meninas choraram, mas eram lágrimas de alívio. Ana Luísa perguntou se podiam voltar a ter fotos da mamãe na parede. Ana Clara perguntou se podia guardar a caixa de música quebrada no quarto dela.
Ana Júlia perguntou se o pai podia ler as cartas da mãe com elas para que entendessem melhor quem Marina era. Roberto disse sim a tudo. Disse sim e chorou com elas. Abraçou-as e prometeu que nunca mais deixaria ninguém tentar apagar a história delas. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Não foi fácil nem rápido. Roberto precisou reaprender a equilibrar trabalho e família, a estar presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. As meninas tiveram que reaprender a confiar que o pai não as abandonaria de novo. Conceição continuou ali, mas agora em um papel diferente. Não era mais apenas a funcionária, era parte da família, reconhecida e amada como tal. Roberto ajustou seu salário, regularizou todos os direitos trabalhistas que antes eram negligenciados e, mais importante, começou a consultá-la sobre decisões envolvendo as meninas, reconhecendo que ela as conhecia tão bem quanto ele, às vezes até melhor. A casa mudou. As fotos de Marina voltaram a decorar as paredes, não como santuários de dor, mas como celebrações de uma vida que importou. A boneca de Ana Luísa, mesmo remendada e imperfeita, ganhou um lugar de honra na estante do quarto. A caixa de música de Ana Clara foi para um concerto especializado, e mesmo que nunca mais tocasse, perfeitamente o som falho era bonito à sua maneira. As cartas de Ana Júlia foram emolduradas, uma por uma, esperando os aniversários futuros em que seriam abertas e lidas em voz alta, mantendo a mãe viva através de suas palavras. Patrícia foi condenada a 8 anos de prisão, somando todos os crimes pelos quais respondia. As outras famílias que ela prejudicara encontraram algum consolo em saber que justiça fora feita, ainda que tarde. Roberto aprendeu, da forma mais dolorosa possível, que sucesso profissional não significa nada se você perde aqueles que mais ama no processo. Começou a trabalhar menos, a estar presente em apresentações escolares, aniversários, momentos simples do dia a dia. Descobriu que as filhas o amavam não pelo que ele provinha materialmente, mas por quem ele escolhia ser quando estava com elas. As trigêmeas, por sua vez, foram se curando aos poucos. O trauma não desapareceu da noite para o dia, mas com terapia adequada, com amor genuíno e com a certeza de que sua história não seria apagada, elas voltaram a sorrir, a brincar, a sonhar. 1 ano depois do dia em que Patrícia foi presa, a família organizou uma cerimônia pequena no jardim da casa. Plantaram uma árvore em memória de Marina, e sob ela enterraram uma caixa com cartas que cada uma das meninas escrevera para a mãe, contando sobre quem estavam se tornando, sobre os sonhos que tinham, sobre como a amavam e sempre amariam. Conceição estava ali, claro, porque onde estaria se não ao lado daquelas meninas que eram filhas de seu coração? E enquanto observava Roberto abraçar Ana Luísa, Ana Clara e Ana Júlia, sob a sombra daquela árvore jovem, que ainda cresceria muito, ela entendeu algo fundamental. O amor verdadeiro não é o que tenta apagar ou substituir. É o que permanece, o que honra, o que protege. É o que escolhe ficar quando seria muito mais fácil ir embora. É o que luta por aqueles que não podem lutar por si mesmos. Naquele dia ensolarado, com borboletas dançando entre as flores do jardim, Conceição Silva soube que fizera as escolhas certas. Arriscara tudo, seu emprego, sua segurança, até a saúde de sua própria família, para proteger 3 meninas que o destino colocara em seu caminho. E olhando para os rostinhos delas, finalmente em paz, finalmente podendo ser crianças de novo, ela soube que valera cada segundo de medo, cada noite, sem dormir, cada lágrima derramada. Porque no fim, a história não era sobre vilões e heróis, era sobre escolhas, sobre permanecer quando o mundo inteiro diz para você ir embora, sobre acreditar que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando ninguém mais acredita em você, sobre entender que família não é apenas quem divide o mesmo sangue, mas quem escolhe amar sem condições, proteger sem esperar nada em troca e honrar memórias em vez de apagá-las. Ana Luísa, Ana Clara e Ana Júlia cresceriam sabendo que tinham tido uma mãe que as amara incondicionalmente e que, mesmo depois de partir, esse amor continuara vivo através das pessoas que escolheram honrar sua memória. E cresceriam sabendo também
que tinha uma segunda mãe, não aquela que tentara destruir seu passado, mas aquela que lutara para preservá-lo. Uma mulher simples, sem diplomas ou sobrenomes importantes, mas com um coração grande o suficiente para acolher 3 meninas assustadas e prometer que nunca, jamais, estariam sozinhas. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Conceição, Roberto e as trigêmeas Ana Luísa, Ana Clara e Ana Júlia tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, clique no botão de gostei, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Você ficaria ao lado das crianças como Conceição fez ou teria medo demais para agir? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa que revelam o lado mais profundo da alma humana, as escolhas difíceis que moldam nosso caráter e o poder transformador do amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai fazer você refletir sobre o que realmente importa na vida.